Olá, pessoal! Está iniciando mais um Segredos Imobiliários. E hoje nós estamos aqui com o Jorge Silva. Ele que é fotógrafo e videomaker, especialista em posicionamento de imagem no mercado imobiliário. Seja bem-vindo, Jorge, tudo bem? Tudo bem, Luísa? Obrigado pelo convite da WV, um grande parceiro que eu tenho, né, a honra de estar fazendo várias parcerias aí em eventos imobiliários. A gente está construindo, né, uma certa amizade há um tempo e uma honra estar aqui. Já eu estava esperando esse convite há um tempo já. Vai, não vai? E deu certo agora. Não, e ele chega, e ele chega com certeza. Acho que hoje a gente vai fazer um bate-papo bem legal aí, com uma conversa muito interessante, dicas aí também para o corretor de imóveis. Mas primeiro a gente vai saber, né, quem é Jorge Silva no mercado imobiliário. Bom, minha história no mercado imobiliário começou em 2016, na verdade. Eu venho de uma formação musical, na verdade eu sou músico há Nossa. quase 22 anos, 23 anos. E trabalhava com isso, sempre trabalhei com isso, né, profissionalmente. Em 2014 eu me casei e eu resolvi parar de tocar, Uhum. né, porque eu tinha que viajar muito, noite e tal. Então eu queria me dedicar a essa nova fase da minha vida, eu resolvi parar. E aí eu fui trabalhar numa imobiliária de um amigo meu que tocava também, músico. Eu conheci ele aqui em Itajaí, eu morava em Timbó antes. Mudei para Itajaí quando eu me casei. E esse rapaz, a gente tocava junto numa igreja e tal, e ele falou: eu tenho uma imobiliária, tô precisando de alguém lá pra me ajudar pra fazer o marketing. Ele disse pra Sim. mim. Eu falei: não, eu não sei fazer isso, mas eu posso ajudar. Aí cheguei lá e eu ficava cadastrando imóveis, na verdade, né? E fazendo os cadastros dos imóveis, eu comecei a perceber que as fotos eram muito ruins. Uhum. Isso lá em 2014, né? Sim. Não, quer dizer, 15. 2014 e 2015. As fotos eram muito ruins. E tinha uma revista que eu acho que ela existe até hoje, a Imóveis e Cia, não sei se ela existe ainda, uma revista que rodava em todo o litoral. E eles de 3 em 3 meses eles pediam pra gente, ó, tem que mandar as fotos de alguns imóveis pra pôr na revista. Então eu separava essas fotos, como eu fazia todos esses cadastramentos, mandava pra eles, aí eles sempre retornavam, cara, tá muito ruim, não precisamos de foto melhor pra pôr na revista. Isso ficou na minha cabeça. E eu já fotografava por hobby, né? Desde 2010, Sim. 12 ali, eu já comecei a fotografar por hobby e tal. Aí passou um tempo, eu saí dessa imobiliária e tal. E eu me veio esse gap. Falei, cara, ninguém fotografa imóvel aqui. Uhum. Não existe um fotógrafo imobiliário, digamos. Sim. Existiam fotógrafos de arquitetura interiores, né? Que eu fui dar uma pesquisada a fundo, existia esse termo, né? Mas não tinha ninguém específico. Então eu fui estudar, fui atrás disso. Passaram-se uns 2 anos, isso foi em 2016. Esse meu amigo da mesma imobiliária me chamou, cara, eu tenho uma GoPro, uma câmerazinha, e eu precisava fazer uns vídeos e tal. Você não sabe editar, assim? Eu falei, cara, eu até faço, tal. Ah, faz um pra mim. Aí eu fiz um vídeo pra ele, ele gostou desse vídeo, que é horrível. Tá lá hoje, tá até hoje no YouTube. Mas pra época, né, eu andando com a câmera na mão, tudo tremida, mas aí eu coloquei algumas informações, coloquei logo da imobiliária no vídeo. Ele falou, Sim. nossa, cara, ficou sensacional, vamos fazer todos, tal. E eu já tava com essa onda de quem sabe fotografar, então eu fui atrás de qual era a lente específica. Fiz um curso Sim. de fotografia de arquitetura e interiores, com um fotógrafo de São Paulo muito renomado. Falei, cara, eu preciso comprar essa lente. Comprei a lente, botei na câmera. Aí, certo dia, eu fui e fiz as fotos também do imóvel. Além desse vídeo que eu já tinha feito pra Sim. ele. Quando eu entreguei pra ele, aí ele olhou as fotos e tal. Então, show, você pegou onde essas fotos? Eu falei, não, eu fiz. Ele, tá, mas não sendo você que foi, eu que fiz. Falei, então vamos fazer de todos os imóveis agora. E aí começou, né? Isso aconteceu em Balneário Camboriú, 2016, na Imex Imóveis, do Wagner, meu grande amigo. E aí começamos a fazer todos os imóveis dele e tal. E virou meio que a minha profissão. Do nada, Sim. né? Sim. Do nada, digamos assim. Mas eu criei o fotógrafo imobiliário, que não existia, né? Sim. Então, E na verdade é bem difícil, achar pessoas, com com esse dinamismo, com essa especialização mesmo isso. em imóveis imobiliários, né. Para fotografar deve Uhum. ser muito difícil também. Então, porque é isso que acontece. A maioria dos fotógrafos, eles fazem de tudo. Sim. É casamento, Uhum. formatura, batizado. Então, tem alguns até que fazem imóveis e fazem outras coisas também. Eu decidi focar no mercado imobiliário, porque eu vi um nicho aberto que ninguém fazia, Sim. né? Uma produtora que fosse
específica, nichada dentro do mercado imobiliário. Então eu vi uma oportunidade, eu achei interessante e tentei, né? Sim. Eu fiquei um bom tempo só com ele ali, que foi um tempo, vamos dizer, de laboratório, para eu aprender a fazer aquilo com excelência, né? Sim. Aí depois de 1 ano e meio que eu tava só com ele, fotografando muito imóvel toda semana, porque naquela época, o que era o legal para imobiliária? Ter muito imóvel na pauta. Sim. Então ele queria dizer que ele tinha 300 imóveis cadastrados, 400 imóveis cadastrados. Então era toda semana eu fazia 12, às vezes 15 imóveis na semana fotografando, direto, direto, direto. Tanto que hoje eu desenvolvi uma forma de fotografar imóveis que eu consigo fotografar 6 imóveis num dia, Sim. né? Então é muito rápido, né? E aí quando eu tava muito firme, muito seguro de que eu sei fazer isso, né? Eu comecei a abrir para outras imobiliárias e foi 2, 3, 4, daqui a pouco eu tava trabalhando com uma galera. Isso foi de 2016 até 2019, né? Só foto e vídeo imobiliário, né? Sim. Eu sempre enchi o saco dos corretores, por que vocês não aparecem no vídeo? Não precisa, só faz o vídeo lá, a foto a gente posta e tá tudo certo. 2019, começaram a vir os vídeos devagar, muito tímido assim, o pessoal começou a querer gravar vídeo, né? E foi justamente nesse ano que eu conheci a Karine Smanioto, a gente começou a trabalhar junto e ela fala, então isso começou a abrir mais e tal. Quando chegou 2020, pandemia, eu fui convidado para fazer parte do Top Brokers, o evento do Wagner Bonato. Uhum. Ele me convidou, vamos fazer uma parceria, um esquema que você vai lá, você faz a cobertura audiovisual do evento para mim e eu te dou esse network de 300 corretores de uma vez. Falei, cara, eu preciso, sensacional, eu quero expandir a minha empresa. Eu preciso ficar mais conhecido. Até o momento eu trabalhava só pelo QI, né? Um que indicava para um, que indicava para outro e tal. Falei, eu preciso ficar conhecido, então eu vou lá. Eu fiz um banner da minha empresa, fiz cartões, fui lá nesse evento que foi incrível lá em Florianópolis. Foi em março de 2020. Era uma sexta e um sábado. Primeiro dia, show de bola, evento, vários palestrantes e tal. Foi a primeira... O primeiro contato que eu tive com eventos imobiliários. Sim. Muito legal. Chegou à noite, né, a gente teve um tempo de network. No outro dia de manhã, o Wagner chegou e falou assim, galera, estão dizendo aí que vai fechar o mundo. Vamos se abraçar então para comemorar que vai fechar o mundo, não sei o quê. Porque foi bem na época da pandemia. Aí ninguém entendeu nada e tal, Uhum. todo mundo se abraçou. Terminou o evento, eu fiz todo esse material para ele, entreguei. Isso foi esse sábado, na segunda eu entreguei material. Na terça ele me mandou os leads, pode entrar em contato com a galera, já tem uns que estão querendo fazer material contigo, que a gente conversou lá, todo mundo te conhece. Ele falou de mim durante o evento, tal, tudo bem. Cara, quando foi quarta-feira, lockdown. Fechou o mundo, eu com 300 leads na mão e não sabia nem o que fazer, que ninguém, Sim. todo mundo sumiu, ninguém, né? Eu tinha alguns clientes fixos meus ali, que já tinham, né, uma certa frequência comigo, mas eu era 100% autônomo, então eu falei, e agora, né? Tá, mas foi um mês, mais ou menos, que ficou nesse escuro, né? Passou um mês no mercado imobiliário, explodiu. E bombou. Né? Uhum. Teve um cliente meu específico que ele vendeu 31 imóveis em um mês. Nossa. Naquele exato, falei, cara, Então eu nem precisei daqueles leads, eu acabei tendo tanto trabalho que foi um ano que eu trabalhei o ano inteiro, assim, com muita força mesmo. A pandemia, então, não assustou. Pra mim foi um ano bom. Sim. Né? Trouxe vantagens, Um ano ruim entre pra algumas aspas. pessoas, pra mim foi um ano bom. E aí finalizou 2020, entramos em 2021. E já não foi um ano tão bom quanto 2020, mas continuamos ali numa certa, né, tendência. E quando chegou no finalzinho de 2021, que quando começou a abrir levemente para pequenos eventos com até 100 pessoas e tal, o Rômulo da Est Eventos me chamou e falou, olha, eu vou fazer um inside mob só para mulheres e tal, que ele já ia fazer antes da pandemia, ele já tinha me falado sobre isso. E a gente já tinha conversado, vamos fazer. E aí eu dei uma jogada assim pra ele. Falei, cara, eu até vou, mas eu quero palestrar no evento. E eu nunca tinha palestrado na vida. E aí ele falou, não, mas não tem como eu te encaixar assim no line-up do evento, já tá tudo montado. Eu falei, não, eu só quero ir. Eu preciso de 15 minutos. Me dá 15, 20 minutos no máximo pra eu deixar a minha mensagem pras pessoas, porque eles não entendem o que eu faço. Quando eles me veem num evento trabalhando, correndo pra cima e pra baixo, eu sou o cara que tá fazendo a cobertura do evento. Sim. Agora, quando eu chego na frente e eu falo que eu sou fotógrafo imobiliário, especialista em mercado imobiliário, eu me posiciono. Com certeza. Então, eles vão entender quem eu sou. Eu só preciso disso, que eles entendam para que eu consiga fazer
network mais certo com os caras. Não, beleza, fechou. Conseguimos fazer isso. E aí eu me tornei palestrante. Sim. Então eu comecei a falar de fotografia imobiliária. Porém, 2021 para 2022, o posicionamento começou a tomar conta do mercado. Os corretores começaram a me chamar, além de fazer as fotos dos vídeos imobiliários, como se, cara, eu precisava fazer uma foto minha de corretor, que eu não tenho. Fotos Eu falei, como profissionais. assim foto de corretor, né? Não, uma foto minha é legal, porque às vezes eu tô, né, conversando com algum cliente no WhatsApp e a minha foto tá lá, uma foto minha com camiseta de time, ou no churrasco, ou na praia, e não é uma foto, né, adequada. Sim. E aí me veio mais um estalo. Falei, cara, posicionamento de imagem para corretores, né? Sim. Que no caso o pessoal chama de retrato corporativo, tem vários nomes, né? E aí eu comecei a estudar esse lado de posicionamento, né? E fizemos alguns eventos, e eu comecei a palestrar nos eventos. Num evento, inclusive, aqui de Itapema, que foi de uma construtora, eu conheci o Rodrigo. E o Rodrigo Lucena, Cena. da Broker Hunter. E aí ele chegou para mim, ele viu o que eu estava fazendo, nessa questão de posicionamento, já alguma coisa, e viu lá essa fotografia imobiliária. E aí falou para mim, cara, eu vou fazer uma tour ano que vem, em 2022, e eu queria levar alguém comigo que soubesse fazer retrato corporativo também, além de trabalhar com o evento inteiro, porque eu quero fazer, assim, algo para os corretores, eu quero fotografar os corretores para que eles tenham alguma... Falei, olha, podemos fazer. E aí a gente fechou, e eu falei, tá, mas quantos eventos são? Ele falou, uns 20 e poucos. Então a gente ficou de janeiro de 2022 até agosto de 2022 viajando toda semana. Uma vez por semana a gente estava em algum lugar do Brasil fazendo evento. Ai, que legal. E aí eu Uma palestrei nesses experiência- eventos. Sim, foi muito legal. Eu palestrei nesses eventos também sobre posicionamento e sobre fotografia imobiliária, dando dicas para os corretores de como fazer boas fotos, tal, com celular. E fotografei mais de 600 corretores. Legal. Então acabou que nesse lado do posicionamento foi um ótimo laboratório para mim, né? Além dos que eu já tinha feito aqui, os cases que eu já tinha feito, eu consegui pegar uma vivência de fazer isso com mais velocidade e várias pessoas diferentes, de Sim. etnias diferentes, de tamanhos diferentes, de cores diferentes, de estilos diferentes, todos no mesmo evento, Que legal. né? Então e fora a questão de cultura, né? Que eu Sim. fotografei em Fortaleza, fotografei em Brasília, fotografei em Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro. Então foi gente diferente. Sim. E isso agrega muito na nossa cultura também, como artista, né? Que eu Sim. sou, né? Sim, Fotógrafo, com né? certeza, com certeza. Então foi muito legal. Para mim, 2022 foi um ano incrível, né? Foi o ano passado. E aí agora estamos aqui, né? Fazendo todo esse processo dentro do mercado imobiliário. Então a gente consegue pegar tanto uma imobiliária ou um corretor, e a gente trabalha a marca dele num todo, né? Trabalha Sim. tanto o posicionamento dele como marca pessoal, né? Fazendo foto, vídeo, posicionamento, tanto também os produtos, né? Que o corretor vende, Sim. que é os imóveis, né? Aí- Hoje eu consigo fazer todo vamos dizer assim, tudo que tem a ver com o mercado imobiliário dentro de audiovisual, eu consigo atender o corretor hoje, ou a imobiliária, ou a construtora. Que legal. A gente vai entrar também nesse assunto da marca pessoal, do posicionamento de imagem, né? Mas eu gostaria também de saber um pouquinho sobre quando você se tornou fotógrafo. A gente já conhece o teu trabalho, a gente sabe o profissional que Uhum. você é. Mas você comentou antes sobre fotos de casamento, fotos, né, de aniversário, enfim. Você sempre teve esse envolvimento somente com o mercado imobiliário mesmo? Veio da onde essa vontade de realmente querer ser um fotógrafo e videomaker do mercado imobiliário? Ou, de repente, você já teve essa experiência de fotografar casamentos, fotografar outros nichos de mercado aí? Então, como eu falei, eu sempre fui músico, né? Uhum. E é algo que eu amo fazer, eu nasci com esse dom, esse talento e tal, e eu peguei isso e rentabilizei isso, virei um profissional dessa área. Mas eu queria fazer algo, eu tive que parar porque era uma decisão que eu precisava, né, ser tomada. Porém, eu queria fazer algo que me desse tanta satisfação quanto eu tinha em ser músico, em tocar bateria, né? Então eu falei, cara, eu adoro fotografar, mas por hobby, Sim. né?
E aí, na época, sim, eu cheguei a fazer festa de aniversário, eu cheguei a fazer casamento. Um casamento eu fiz, uma coisa que eu nunca mais quero fazer na minha vida, Ah, não. porque é uma responsabilidade gigantesca, né? Aham. Você tem que ter um equipamento específico, você tem que ficar horas. É diferente do É equipamento muito do diferente, as da lentes são casa. diferentes, Uhum. é tudo diferente, né? E é uma coisa que você tem que pegar ali e ficar um dia, às vezes, inteiro a fio, junto com aquelas pessoas, né? E quando termina a cerimônia, festa, depois termina a festa, vai. Então, Sim. paga muito bem, é sensacional, é um nicho incrível, mas a pessoa tem que gostar de fazer aquilo. Uhum. E eu não gostei, né? Sim. E aí, quando eu descobri esse lance que ninguém fazia mobiliário e eu fiz a primeira vez, eu achei incrível, porque era cimento. Eu só Sim. fotografava cimento. Então, eu chegava ali naquele lugar, às vezes um apartamento limpo, né? Que não tinha nada, vazio, às vezes um baita decorado. Então, isso foi também abrindo a minha mente para muita coisa que eu não conhecia, né? Apartamentos de alto padrão, médio, baixo. Já fotografei de tudo, né? Eu já tive várias situações de chegar em várias casas, às vezes, que também não deu para fotografar. Então, são nichos diferentes. Mas profissionalmente falando, né? Eu só trabalhei mesmo no mercado imobiliário. Comecei ali e fiquei ali até hoje, né? Já tive proposta para fazer outras coisas, mas eu nunca vou, né? O Sim. pessoal, você não... Isso, inclusive de corretores, né? Que eu já fiz trabalho para eles. Então, é que eu, sabe, você fez para mim lá assim, legal, tá, mas é que a minha filha vai fazer aniversário, você não faz para mim? Ah, eu vou casar, vai ser uma cerimônia pequena, você não faz pra mim? Eu falo, não, cara, eu não faço. Eu indico um fotógrafo específico Claro. dessa área. Por quê? Até pela questão do olhar. Uhum. Eu não vendo a câmera, eu não vendo a minha qualidade de foto, de edição, de computador, nada. Eu vendo o meu olhar. Uhum. Então, eu tenho um olhar para arquitetura interiores. Quando eu vou fazer uma foto sua aqui, eu vou ficar muito obcecado por estar tudo muito bem enquadrado e no nível Alinhado. exato, alinhado. Uhum. O meu olho está treinado para isso, Sim. né? Já um fotógrafo de casamento é outra pegada, um fotógrafo de moda é outra pegada. Sim. Então não tem como, né? Lógico, existem pessoas que conseguem, né? Não é o meu caso. Mas eu acredito que quando você nicha para algo 100%, você consegue ter uma assertividade maior no Sim. resultado final, né? E nesse processo todo, teve o que mais te inspirou? Teve alguém ou algum marco na tua vida que te inspirou a ser o profissional que você é hoje, Jorge? O marco na minha vida, olha, é complicado isso. É uma pergunta muito profunda para esse momento. A gente quer saber quem é o Jorge. Mas eu vou te dizer, na época aconteceu algo entre essa minha saída da imobiliária e eu voltar para fazer um trabalho com eles, que foi a abertura de um pequeno negócio com um amigo meu, uma lavação de carros que a gente abriu. E eu tava muito feliz com aquele negócio, mas ele não deu certo. E eu meio que fui passado para trás desse negócio. Então eu fiquei no meu, vamos dizer assim, no fundo do poço, que a galera fala, né? Eu cheguei lá embaixo, eu não tinha o que fazer. Eu olhei e falei, cara, eu preciso sair daqui. E quando eu vi a câmera ali parada, eu falei, cara, eu posso fazer dinheiro com isso. Eu costumo dizer que não existe, a gente não inicia nada de uma forma intencional. A gente inicia tudo de uma forma orgânica. Eu vi aquilo ali e falei, cara, eu posso fazer dinheiro com isso. Só que depois acabou se tornando intencional, né? Sim, sim. E aí isso foi vindo, foi crescendo, foi melhorando, foi tomando um corpo. Quando chegou em 2018, veio meu filho, que hoje está fazendo 5 anos. Uhum. E quando a minha esposa disse que estava grávida, eu falei, meu Deus, cara, e agora como eu vou sustentar uma criança? Eu fiquei desesperado. E eu lembro com um amigo meu, corretor de imóveis, o Fabrício Bellini, lá de Itajaí. Ele era meu cliente na época, eu fui fotografar ele e falei, cara, você é pai, isso aqui, eu tô apavorado. E aí ele falou pra mim assim, relaxa, cara, todo filho ele vem com um pão debaixo do braço. Você nunca vai ganhar tanto dinheiro na sua vida que nem agora. Eu falei, tá bom, você tá falando e dito e feito, né? Sim. Desde que o meu filho nasceu, o Mateus, eu tenho cada vez mais alçado voos maiores, né? Sim. Então, uma das minhas maiores inspirações é a minha família. Isso com certeza, né? O meu filho, minha esposa, Ai, que são grandes legal, que inspirações pra legal. mim. Então tá, agora a gente vai falar sobre os business. Vamos lá. Jorge, então, quais tipos de vídeos eles são mais eficazes na promoção de propriedades e serviços imobiliários aí? Conta um Bom, pouquinho pra gente.
eu vou ter que te decepcionar, assim. Ai. Que é o seguinte, não existe fórmula mágica, Uhum. não existe vídeo mágico, não existe conteúdo mágico. Tudo é teste, tá? Isso é importante. Se você perguntar para alguém que faz tráfego, por exemplo, ele vai te dizer a mesma coisa. Porque às vezes a gente faz um conteúdo sensacional, um vídeo incrível de um apartamento, de uma casa, de um lançamento, algo que pra gente, nossa, isso aqui é lindo, mas pro cliente às vezes não é tão interessante. Sim. Você já viu aquela situação, aquela expressão, nossa, aquele corretor deu sorte, que ele fez um vídeo e estourou? Às vezes porque ele fez um vídeo sendo ele mesmo e falando de uma Sim. forma muito simples de algo que ele acredita. Então, Sendo essencial, né? exato, e sendo Uhum. intencional, Uhum. muitas vezes também. Então, não existe um conteúdo que engaje mais, que engaje menos. O que existe é um conteúdo certo para aquele momento certo que vai cair no gosto das pessoas que estão assistindo. Por quê? Rede social é entretenimento, Uhum. não é venda. Então, as pessoas às vezes querem algo que dê entretenimento, que ele vai ficar ali olhando aquilo ali, assistindo. Sim. Né? Então, eu vou te dar um exemplo assim, básico. Quando a Cíntia me chamou na época para fazer fotos na D6, eu fiz uns apartamentos para eles e tal. E aí depois ela chegou para mim assim e falou: ó, eu preciso fazer foto de um apartamento que a gente não tá conseguindo vender de jeito nenhum. Nessa época ainda não rolava muito vídeo, era mais foto, né? Eu falei, tá, mas por quê? Qual o problema do apartamento? Ele falou, não, é que a vista dele, ele tem a frente e tem os fundos. E os fundos, essa vista, ela é para um outro prédio que tem vizinho. Então tem uma fresta ali onde você vê uma boa vista, mas não é uma vista aberta. E os corretores pegam as fotos do apartamento, postam, mas eles colocam a vista da cobertura, como se fosse a vista do apartamento. Então quando o Sim. cliente chega, ele não vê aquela vista e ele não compra. Então eu preciso que você faça uma foto exatamente de como é a vista desse apartamento. Falei, tudo bem. Fui lá, fotografei essa sacada que dava pra ver que tinha um prédio do outro lado, né, próximo, e que tinha aquela fresta tal, exatamente como era. 2 semanas vendeu o apartamento. Sim. Porque a gente estava trabalhando com a verdade de exatamente como Uhum. era, o cliente já vinha meio que filtrado, digamos Sim. assim, Sim. né? E eu já tive também relato de amigo meu que trabalha com tráfego que colocou uma foto incrível de uma vista de frente mar, com aquela sacada bonita, mar, tanto não sei o quê, deu pouquíssimos leads. Aí ele colocou uma foto da cozinha do mesmo apartamento e deu muito mais. Muito mais. Então Então, cada perfil da sua audiência, você tem que testar. Sim. Hoje em dia tem os conteúdos padrão, né? Tem os Reels de 1 minuto, que podem ser patrocinados. Tem os vídeos de apresentação desse imóvel, que geralmente vão para YouTube, que são vídeos maiores, que é para pessoas mais detalhistas, né? Para um cliente que já está numa fase de compra, eu imagino. Tem os vídeos de conteúdo, que tem muitos corretores fazendo hoje, que eu acho incrível fazer isso, que é você falar sobre o mercado em si, sobre outros assuntos também que pode conectar com o seu cliente, né? Sim. Então, esses vídeos, você coloca vídeos curtos ali falando sobre um assunto aleatório, mas que tem a ver, né, com o seu mercado, e aí você capta o cliente que talvez não tenha momento de compra, mas ele vai lembrar de você na hora que ele for fazer a Sim. compra. Porque eu acho que o grande jogo é esse, é você estar o tempo inteiro marcando na cabeça do seu cliente o que você faz, quem você é e qual é a sua mensagem, né? Claro. É o cliente te escolher antes de ele precisar de você. Sim. Jorge, esse teu olhar, né, de especialista mesmo, o a gente quer saber também algumas dicas, né, lógico, o corretor que está nos assistindo quer saber dicas também. Quais são os elementos essenciais que o vídeo imobiliário deve conter? Elementos essenciais. Tá, primeiro, se for apresentado, né, por algum corretor, uma boa copy, né, ele tem que ser roteirizado antes, então conhecer Ótimo. bem o apartamento, saber sobre várias informações, inclusive informações que as pessoas geralmente não dão muita importância. Então, por exemplo, metro quadrado, área privativa, quantas suítes tem, isso aí tá em qualquer... O cara dá um Conhecer Google, ele realmente o acha. imóvel. Qualquer cliente dá um Google hoje Uhum. em dia, esse é o grande X da questão. O cliente ele tem muita informação. Sim. Antigamente ele não tinha, hoje ele tem. Uhum. Então ele consegue dar um Google, ele consegue saber tudo, ele já vem sabendo. Sim. Então se você repetir para ele o que ele já sabe, você não vai ser tão interessante para ele. Agora, por exemplo, tem um vídeo que a gente fez com a Karina, que é um que eu passo nas minhas palestras, que é de um apartamento lá em Balneário Camboriú, que ela falou sobre a pedra, que foi feito uma cuba dentro de um lavabo.
que é uma pedra exclusiva, brasileira, rara, que algumas peças, né, desse apartamento foram feitas sob medida para alguns lugares, que são assinadas, que tenha uma automação que funciona por voz, então, sobre os fechos toque dos guarda-roupas, que são um toque que você fecha e abre. Então, isso tudo conecta com pessoas que gostam desse tipo de Sim, coisa, né? sim, O básico do apartamento todo mundo já sabe, as pessoas querem saber outras coisas, sim. né? Até, por exemplo, quando eu fotografo um apartamento, eu sempre faço foto da placa do elevador. E às vezes as pessoas Por quê? não Queremos entendiam saber. isso. Ah, mas por que você faz foto da Aham. placa do elevador? Eu falo, cara, porque, lógico, não são todas que são assim, mas as que são em numeração exata, né, que começa do térreo ali e vai subindo G1, G2, L1, L2, lazer e tal, o corretor, pela foto, ele consegue saber quantos andares tem até começar os apartamentos. Aham. Então, às vezes, o cliente pergunta, é o 1601, mas ele equivale a qual? E o Sim, corretor não sabe. Pela foto sim, ali, ele já consegue sacar na hora. Ah, tem tantos andares antes, então é o X é tal, sim, né? Então, esses detalhes, às vezes, pequenos, que contam, né? E, sim. claro, né, uma boa apresentação pessoal, né? O corretor não ter vergonha de botar a cara e falar, né? Isso aí Eu ia entrar nesse assunto sobre o posicionamento de imagem, Uhum. realmente, Porque porque o... pessoas compram de pessoas, Sim. certo? E- Então, quando ele vê uma pessoa no vídeo, ele já se conecta mais Sim, fácil. Ele vai querer com saber o que aquela certeza. pessoa tem a dizer, né? Um vídeo sem ninguém é um vídeo mais frio, né? Sim, Funciona? Claro que funciona também. Como eu falei, testes, né? sim. Mas, né, geralmente, quando tem uma pessoa no vídeo e essa pessoa sabe se comunicar, já melhora bastante já essa absorção, né? Sim. E sobre essa questão realmente de posicionamento de imagem, quais são os elementos que os corretores perdão, os erros que os corretores mais cometem quando vão se posicionar nas redes sociais Hum, ou em vídeos, enfim, né, É, com fotos? assim, isso falando de uma forma bem geral, né? O que eu mais vejo são os corretores que criam personagens que eles não conseguem sustentar. Uhum. É se preocupar muito com a imagem, sendo que Sim, posicionamento tem a ver com imagem, comportamento e comunicação. É essas três coisas juntas que vão fazer um bom posicionamento. Então, e o principal, né? Ser verdadeiro, né? Então, não adianta você fazer um personagem ali que você não vai conseguir sustentar, porque o que não é real, ele não se sustenta por muito tempo. Por sim, mais que a pessoa consiga ali, mesmo que levar por um tempo, ele não consegue sustentar. Uma hora aquilo cai. Então, eu já tive vários clientes que chegaram até mim com crise de identidade. Disse, cara, eu montei isso na internet e eu não sou isso aqui. E eu não aguento mais ser isso aqui na internet, porque eu não sou isso aqui. sim. E Aí eu você... sou um cara extremamente reservado e aqui eu sou muito extrovertido e eu não sou extrovertido. Sim, Aí as pessoas me encontram na rua, acham que eu sou legal e eu sou quieto, né? E aí o cara acaba acaba sendo taxado por um corretor mala, um corretor que se acha, ele não se comunica com as pessoas, ele fica num canto, mas é porque ele é assim. sim. Só que na rede social ele criou um perfil Um muito perfil, exagerado, sim. né? Só pensando nesse lance da imagem, de ser aceito e tal. E não é Sim, isso. e é Você tem é que a ser verdadeiro. essência mesmo, como a gente tinha Porque é aquilo conversado. que a gente estava conversando sobre conexão. Eu acho muito legal quando eu vejo um vídeo de alguém vendendo algum produto ou serviço que seja, Uhum. e eu vou atrás desse produto e eu encontro a pessoa do vídeo. Sim, E ela era exatamente igual. Não, o cara é igualzinho do vídeo, que legal. Pô, eu gostei disso. Porque eu já me conectei no vídeo com ele antes. sim. E Né? você consegue enxergar tudo isso no teu trabalho, né, essa conexão e o que ele pode, mostrar realmente, Uhum, né, com o posicionamento de imagem. Você uhum. consegue verificar tudo isso. Sim. Porque às vezes ele quer passar algo que ele não é, mas Uhum. você consegue auxiliar ele a isso, a ser realmente Sim. quem ele é, como ele é. Aham. Hã, Aí a gente trabalha num outro processo um pouco mais longo, que é o de construção de marca pessoal, né? então, Então, por favor. o que acontece, né? Por exemplo, a gente fez um vídeo esses dias com a Karina, que ela falando, mulher também compra. Geralmente é falado muito sobre vender, 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 compra de mim, mas ela falou, não, mulheres também compram, porque eu sou investidora. Sim, Eu sou uma mulher que trabalha com o mercado imobiliário, que vende, mas eu também compro, eu tenho meus investimentos imobiliários. Então, isso já fez uma conexão enorme com mulheres que sim. são investidoras. Uhum. É intencional, entendeu?
e ela realmente é isso, ela fez isso, ela tem Sim. como chegar numa cliente e mostrar, olha, eu tenho investimento nesse prédio, nesse, naquele, né? Sim. Então, tudo que é real é legal, se sustenta e cresce. Ah, mas eu acho que o meu jeito não vai conectar com as pessoas. Eu não sou tão assim bonito, eu não sou tão chique, eu não sou elegante, eu não sou. Gente, isso é besteira. Todo mundo tem o seu jeito e você vai ter pessoas que vão gostar de você do jeito que você é Uhum. e vão se conectar com você justamente por causa daquela coisa que você acha que não é legal. Sim. A gente falou dos erros que eles Uhum, cometem, né, mas também tem os acertos. uhum, Você acha que realmente isso são os acertos que os corretores, hã, ao se posicionarem, uhum. essência, ou tem mais alguma dica aí que, quando Então, o que que eles se acontece? posicionam? Eh, Posicionamento é uma escolha. Você pode se Uhum. posicionar ou não, certo? Só que se você não se posicionar, você também está se posicionando. Uhum. Não tem como você fugir disso, porque só que o que acontece é o seguinte, quando você se posiciona, você entrega para o mundo uma mensagem, seja com a sua imagem, com o seu comportamento, com a sua comunicação, você entrega uma imagem, olha, eu sou essa pessoa, essa é a minha índole, esse é o meu caráter, essa é a minha mensagem. Posicionamento é você defender uma mensagem, defender um propósito. Eu sou isso daqui. Então, ó, prestem atenção. Esse sou eu faço assim, assim, assim e assim. Esses são os meus valores. É família, é isso, é aquilo, tá. Beleza. Quando você não se posiciona, as pessoas vão te posicionar em algum lugar de acordo com o que elas acharem que elas estão vendo. Então, não tem como reclamar, digamos Sim. assim, né? Conheço corretores, sim, que não fazem nada, são noob, eu chamo de noob, né? O cara que fica escondido, mas eles têm um network gigantesco, Uhum. construíram isso durante anos, né? Tem uma carteira de clientes que ele não depende de novos leads, ele não depende de nada disso, digamos assim, né? Então, para ele está confortável daquele jeito e para ele está tudo bem. E eu também não julgo, porque é o jeito que ele gosta de trabalhar e já construiu isso há 15, 20 anos atrás, então não tem por que ele querer agora, né, fazer isso. Mas eu acho que hoje quem está iniciando, principalmente no mercado, tem que ser muito intencional na sua imagem, Sim. no seu posicionamento. Uhum. Deixar as pessoas cientes de quem ela é e do que ela faz, Sim. do que ela é especialista, qual é a dor que ela pode, né, curar ali. Isso é muito importante. Não tem Sim. como você, Sim, sim. ainda mais hoje em dia nas redes sociais, não tem como você não se posicionar, Sim. senão você fica realmente para trás, né? E e as oportunidades que o corretor ele perde ao não ter um bom posicionamento de imagem? Muitas. Muitas? Vou dizer todas, na verdade. Porque, por exemplo, eu sou uma prova viva disso, tá? De posicionamento. Quando eu comecei a fotografar, infelizmente eu não tenho imagens. Talvez eu vou ter uma foto ou outra por aí, mas se você buscar lá no meu perfil lá embaixo, quem sabe vocês acham alguma coisa que, como eu vim da música e eu tinha um perfil diferente, então eu andava de boné devido, né, aos problemas de calvície que eu tive. Eu tinha um pouco de cabelo, eu tinha vergonha, escondia, então eu botava o boné. Botei o boné virou meu cabelo. Botei o boné, tá. Aqui o acessório é o É, essencial. virou o meu cabelo. Eu não saía sem boné pra nada. E eu andava com uma roupa mais, vamos dizer assim, mais pop, assim. Calça rasgada, uma camiseta long, um tênis bem esportivo. E assim que eu trabalhava, certo? Comecei assim, até nessa época, quando eu tava, em 2019, eu ainda andava assim. Quando eu conheci a Karina Manioto, os clientes que eu tenho hoje, eu ainda era assim. Certo dia eu fui gravar justamente com ela, com a Karina, e era mais alguns corretores, e era uma cliente dela de alto poder aquisitivo, a gente ia dar uma volta de helicóptero e tal. E ela, não, eu quero que você faça um vídeo legal. Vamos lá. Eu falei, tudo bem. Aí eu cheguei e eu tinha um carrinho muito simples, porque na minha cabeça eu achava que eu não precisava comprar um carro melhor, que era besteira, era jogar dinheiro fora, tal. Podia comprar, mas eu não queria. E ia investir daquele jeito. Quando eu cheguei lá, tinha carros incríveis dos meus clientes. E eu botei o meu lá, assim, eu já fiquei olhando e falei, nossa, né? Nada a ver, isso é besteira. Quando eu dei a volta, que eu saí do carro, que eu tava chegando com o meu equipamento, alguém gritou, ah, o menino do vídeo chegou. É. E aquilo veio dentro de mim, assim, deu um ódio. Eu falei, cara, eu tenho 30 e poucos anos nas costas, tenho um filho pra criar. Tantas coisas que eu já fiz e eu sou o menino do vídeo. Não Aí quero ser aquilo. só isso. E fora quantas vezes que eu cheguei na mesa de algum cliente, dei um orçamento, o cara falou, não, mas é muito, né?
Então, a minha imagem não comunicava o profissional que eu era. O carro que eu andava, nada. Tudo era assim, ó, você era como se fosse uma vítima. Ele é um menininho do vídeo que precisa de dinheirinho. Né? Era assim que eu me sentia, na verdade, só que lá no meu inconsciente. Sim. Quando eu tive essa consciência de que, cara, eu sou um profissional, eu sou bom no que eu faço. Eu sou exclusivo no que eu faço ainda, né? Eu só faço um nicho. Eu tenho todo um potencial. Abri isso na minha mente, pronto. Mudei tudo. Aí certo dia fui no meu cabeleireiro, falei, cara, passa zero nisso aí. Isso é louco. Falei, passa, não quero mais ficar com esse boné na cabeça. Vamos ver como é que fica. Aí ficou bom, vai. Fui lá, troquei meu guarda-roupa, troquei meu carro por um carro legal. E eu lembro como se fosse hoje o dia que eu cheguei em um dos meus clientes, todo mundo, ninguém me reconheceu. Eu entrei na imobiliária. Sim. Aí fiquei, cara, você é você? Eu falei, pô, caramba. Então, desde esse dia pra cá, eu nunca mais tive uma recusa de orçamento por causa de preço, eu nunca mais tive problema para negociar nada. E tudo isso aconteceu que eu te contei. Sim. Desde o momento que eu comecei a me posicionar, em 2, 3 anos eu me tornei palestrante, me tornei referência no que eu faço. E tudo porque eu resolvi tomar um posicionamento de imagem, mas também de comportamento e de comunicação que eu tive dentro desse nicho, né? Com algumas pessoas certas que eu queria atingir e deu tudo certo. Então, isso é um case meu. Mas Claro. corretor, eu já vi histórias assim, N situações, N histórias de corretores que chegam e, cara, eu fui assinar o contrato e o corretor, o cliente falou, nossa, mas você vai ganhar tudo isso? Tudo isso porque o posicionamento dele não estava coerente com o que ele estava vendendo. Sim. O cliente olhou e falou, nossa, mas você não merece ganhar tudo isso, em outras palavras, né? Uhum. E aí o corretor acaba, às vezes, é verdade, né? Olha como é que eu sou simples. Sim, se inferiorizando daqui a Se pouco. inferiorizando, Uhum. sendo que eles são os profissionais que vendem os produtos mais caros do mercado. Sim. Então, eu acho que o mínimo o corretor tem que andar, né? Não só na imagem, mas no comportamento e na comunicação Claro. dele, de acordo com o produto que ele vende. Sim. Ele tem que ser uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, uma pessoa que estuda, que sabe falar de qualquer assunto, que se enfia em qualquer lugar. Esse é o bom vendedor, no caso, né? Sim. Mas o corretor tem que ser mais ainda. Uma situação que aconteceu, quem me falou sobre isso, quem me contou essa história foi o Gui Volk, né? Que acho que já Sim. teve aqui também. Talvez ele até falou aqui quando ele veio. Que uma cliente procurou ele para fazer uma compra de um imóvel, era um casal de Curitiba, e eles vieram, compraram com ele, foi muito rápido. E aí ele ficou curioso, porque já existia uma outra proposta nesse imóvel antes. Eles já tinham vindo ver com outra corretora e não compraram, depois vieram comprar com ele. E aí ele perguntou, tá, eu só queria saber, o que aconteceu? Deu uma coisa errada? E aí a mulher, que eu sempre digo, né, quando você vai vender para os corretores, conquistem a mulher primeiro, porque se ela não quiser, o marido não compra, né? E aí a esposa desse investidor falou que quando eles vieram fazer essa visita para ver esse apartamento, a corretora estava vestida de uma forma um pouco exagerada, digamos assim, né? E o marido dela estava dirigindo o carro, essa corretora do lado, e ela foi atrás, a esposa. E ela ficou vendo aquela cena do marido dela e a mulher com muita coisa à mostra do lado. Sim. E ela falou, tava eu, a corretora, né, quer dizer, tava ele, a corretora, e eu, a corna atrás. Esse foi o termo que ela usou, Nossa. que ela se sentiu mal pela Sim. situação. E aí, olharam tudo, beleza, e depois foram embora. Então, vamos dizer o seguinte, se aquela corretora, é isso que o Gui fala, né, nas palestras dele, se aquela corretora tivesse levantado de manhã e decidido colocar uma outra roupa, Sim. ela não teria perdido uma comissão aí de R$200 mil. Muda tudo, né, Jorge? Por causa do posicionamento dela. Ela sabia que ela ia atender um casal, ela sabia tudo isso. Acho que é questão também de estudar o cliente, estudar a situação, Uhum, né, se portar como, uhum. né? Eu acho que, além disso, tem mais alguma estratégia aí que você dá para o corretor para ter uma imagem e um posicionamento melhor? Bom, é o clássico, digamos assim, né? Se vista bem, tenha um bom posicionamento online e offline também, né? Muitas pessoas investem muito no online, mas esquecem do offline. Então, colocar um outdoor, fazer uma boa matéria no jornal da cidade, investir em eventos presenciais com seus clientes investidores, lembrar que eles existem e sempre estar ali presencialmente, né? Isso tudo faz parte de posicionamento também, né?
E no online, claro, né? Foto, vídeo. Você tem que estar em todos os lugares o tempo todo. Sim. Essa é a técnica que as grandes empresas usam, né? Se você vier do Rio Grande do Sul para cá, dirigindo, vai ter uma construtora que você vai ver o tempo inteiro. E eu tô falando aqui, quem tá assistindo já sabe qual é. Porque já tá marcada na mente daquela pessoa aquela marca. Como a gente é marca pessoal, então a gente tem que colocar a nossa cara pra frente. Claro. As pessoas não vão comprar do meu logotipo nem do meu CNPJ, elas vão comprar de mim. Então, quanto mais elas me verem, quando ela me vê pessoalmente, cara, foi o que aconteceu com o Guilherme Pilger comigo. Quando eu conheci o Pilger, parecia que eu já conhecia ele há anos. Legal. Eu falei isso pra ele. Falei, cara, parecia que eu já te conhecia, porque eu te vejo em todo lugar. Sim. E aí eu Sim. falei, meu Deus, cara, olha só como isso é... Como isso muda, né? O posicionamento e a imagem muda Ele tava com o mesmo terninho azul do outdoor, tudo certinho. Eu falei, cara, parece que eu sou teu amigo, é esquisito isso, porque não é exatamente isso. Mas é que as pessoas, elas se comunicam realmente através do posicionamento de imagem, né? Elas conseguem passar para as outras pessoas o que realmente elas são, né? Então, daqui a pouco, né, ver ele dessa forma, você já consegue, não, ele é assim, 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 né? Então, realmente é muito importante essa questão do posicionamento. Então, é assim, eu até costumo dizer que é como se você se vestisse de corretor. É um personagem, né? Mas não pode ser o personagem falso. O personagem real, por um personagem corretor. É que nem aquela história do Mickey, né? Eu já vi pessoas que choraram quando viram o Mickey na Disney. Foram na Disney e, meu Deus, é o Mickey. Chora e agarra o Mickey. Mas tem um cara lá dentro. Sim. Só que ele está vestido de Mickey. É um personagem que exige uma excelência dentro de um padrão de qualidade, né? De um branding que a Disney vende. Então, ninguém vai chegar naquele cara e vai... Nesse boneco ali que tá vestido e vai chegar, pô, cara, quem é que tá aí dentro? Eu queria saber, né? Você tá com calor aí o dia inteiro com esse boneco. Obrigado, se meus filhos estão felizes. Não, é o Mickey, cara. Sim. A pessoa já olha e fala, nossa, é o Mickey. É um personagem acima de qualquer dúvida, digamos assim, né? É ele. E eu vou ter que aproveitar esse momento. Então, as pessoas se emocionam, choram, porque foi construído um branding pela Disney de muitos anos para qual esse aqui é o nosso símbolo, é a nossa marca, né? Digamos assim. Sim. Jorge, então, a gente deu uma stalkeada aí também no teu perfil e a gente viu que você faz uma mentoria, uma palestra realmente falando sobre o papel da fotografia no processo de venda e locação. Conta um pouquinho pra gente como que é isso. Bom, como ainda falando sobre posicionamento, além do posicionamento de imagem pessoal, a gente tem que ter um posicionamento de imagem no nosso produto, certo? Que eu vendo alguma coisa, então é que nem no supermercado. Se você chega no supermercado e tem algum produto que está disposto de uma forma mais bonita, mais especial, com uma luz diferente, com uma cor diferente, dourada, não sei e tal, que nem o Ferrero Rocher, que eles colocam aqueles negócios tudo que faz aquela, né? Então você olha aquilo, pô, é atrativo. Mesma coisa é o imóvel, né? Que é o produto que vocês vendem, né? Que os corretores vendem. Então, ter boas fotos, ter bons vídeos de um imóvel, isso já agiliza muito na venda. Por quê? Por exemplo, isso lá de 2018, 2019, eu não lembro ainda o ano. Eu fiz fotos de um apartamento em Balneário Camboriú de alto padrão para uma imobiliária e eles venderam logo na sequência e tal. Passou 2 anos, eu voltei e eles, nessa mesma imobiliária, que já eram meus clientes, eles falaram, volta lá naquele apartamento. Não, quer dizer, naquele prédio. Quando eu entrei no prédio, eu entrei no apartamento e falei, cara, eu já estive aqui. Porque eu tenho esse lance de olhar e já saber que eu já fotografei, às vezes, um apartamento. Existiam algumas coisas que estavam diferentes, mas eu falei, não, eu já estive aqui, eu tenho certeza. Eu comecei a fotografar de novo aquele mesmo apartamento. E eu tinha dúvida ainda se era ou não, talvez é muito parecido e tal. E aí, quando eu cheguei no último quarto que eu vi que tinha algumas estátuas, eu falei, não, cara, é esse apartamento, tenho certeza. E tava a dona do apartamento lá, junto comigo. Quando eu terminei as fotos, ela chegou pra mim e falou, é muito importante fazer, né, as fotos, né, do apartamento pra vender, né? Eu falei, sim. Ela, inclusive, esse apartamento aqui eu comprei pelas fotos, faz 2 anos atrás. Como assim? Eu falei, eu sou de Porto Alegre e foi enviar as fotos desse apartamento pra mim e pelas fotos eu comprei. Sim. Eu não vim aqui antes de ver o apartamento. E tem muitos investidores e pessoas que realmente compram pela foto. Então, aí, através das fotos que eu tinha feito, na verdade, ela comprou. Sim.
E ela pediu pra fotografar de novo, porque ela fez algumas alterações no apartamento pra ela revender, porque ela queria pegar um frente maior agora. Era um quadra-mar, ela queria ir pra um frente, né? Então, ali eu já, na mesma hora, eu tive um case ali, né? Uma Sim. coisa que ela falou, falei, nossa, muito legal. Então, existe essa facilidade também de filtrar o cliente. Porque se você manda fotos ruins, vídeos ruins, o cliente não vai ter uma ideia exata de como é. Se você manda algo muito bem feito, e hoje tem, além de você conseguir fazer isso com o celular de uma forma muito fácil, porque está muito bom a qualidade Sim. dos aparelhos celulares hoje, tem vários fotógrafos e videomakers que estão fazendo esse trabalho hoje. Hoje não é mais uma exclusividade como era na minha época, né? Então, você investindo nisso, quando chega no cliente, ele já vai ter uma noção bem legal de como é. E às vezes ele já vai ver se não é para ele ou se realmente é para ele, né? Sim. Então, você já tem uma filtragem muito melhor, porque eu sei que os corretores têm muito problema com visitas indesejadas, às vezes, né? Que a pessoa só vem lá, eu queria ver. Chega lá, não, nada a ver com o que eu queria. E aí perde o tempo do corretor, daquela pessoa e tal. Então, quando você manda boas fotos, ou bons vídeos, isso já vai agilizar no processo bastante, né? Sim. E claro, se esse apartamento estiver limpo, organizado. Com certeza. E aí a gente entra numa outra parte que é bem, né, que é a questão de planejar essas fotos, planejar esse vídeo. O dia que você for gravar, ir lá antes, ver se tá tudo organizado, se tá tudo no lugar, né? Se não tem uma louça em cima da pia, Sim. se não tem nada pendurado lá no banheiro, às vezes tem umas coisinhas penduradas, abaixar o vaso, a tampa do vaso sanitário, algumas coisas básicas, Todas as dicas aí. não aparecer no espelho. Existe até um post que tá lá que foi feito em colaboração com a WV meu, né? Que tá lá, que tem algumas dicas, tal, também, algumas instruções para fazer fotos, né? Sim. Jorge, e a gente estava falando, você comentou aí sobre a questão dos celulares, né? Eu sei que você também fala um pouco sobre essa questão. Para quem está iniciando, precisa aí sobre equipamentos, realmente, né? Precisa ter uma câmera caríssima ou somente com o celular? Como que o corretor ele pode utilizar o celular para fazer bons vídeos, boas fotografias? Conta um pouquinho assim pra gente sobre realmente essas dicas aí dos equipamentos. Então, hoje em dia, a partir de 2019 para frente, os aparelhos celulares começaram a vir com várias câmeras, né? Todo mundo que tem celular hoje não tem um celular mais com uma câmera só, é muito raro, né? A maioria tem 2, 3, 5, às vezes tem 200 câmeras no celular. Beleza. Dentro dessas câmeras, geralmente tem uma câmera que é a ultra grande angular. Essa lente, ela é específica para fazer imóveis, que é a mesma lente que eu uso na minha câmera, né? Só que com uma qualidade de celular. Então, existem muitos modelos de celular, existem marcas, né? Eu recomendo sempre o iPhone, tá? Pela qualidade geral do vídeo, a entrega dele é muito mais precisa. É uma coisa que necessita muito pouca edição para ele ficar um baita conteúdo, né? E tudo que sobe de um iPhone no Instagram sobe com mais qualidade. Por quê? Não me pergunte qual acordo que eles têm. Não sei qual que é o acordo que a Apple tem com o Instagram. O que eu sei é que o primeiro Instagram foi feito para a Apple, né? Então, eu acho que devido a isso, eles têm alguma vantagem, não sei o que é, mas só fazer o teste. Façam e vocês me dizem. Então, para o corretor que está iniciando, tendo daqui a pouco um iPhone aí, vamos fazer uma propaganda. Assim, ó, o iPhone a partir do 11 é sensacional. Não precisa ser o 15 última geração, ou 16, ou o que vier. A partir do 11 tem uma estabilização muito boa para vídeo, tem qualidade de foto excelente, já tem essa câmera ultra grande angular. São 2 câmeras só, mas ele tem a ultra grande angular já, né? E claro, quanto melhor o aparelho, melhor a qualidade. Existem muitos Samsungs, muitos Xiaomi, muitas outras marcas que têm, todos eles Sim. têm essa câmera, né? Mas em questão de rede social, tudo que é feito de um iPhone e postado de um iPhone tem uma qualidade melhor final Tem diferença. nas redes sociais, tá? Isso aí é comprovado. E questão de ângulos, tem também alguma estratégia aí? Ângulos aí eu vou ter que mandar vocês pro meu curso, porque é muita coisa. Muita coisa. Em breve vai sair um curso novo aí, online, porque existe até nesse post que tá lá no WV, eu falo sobre a grade, né? Que é uma função que você aciona ali no celular, que fica uma grade no meio, né? Fica 2 linhas no meio e 2 linhas assim. Com essa linha eu uso para alinhar
alinhar os ambientes. Então, alinhar, tiver reto, né? Porta, janela, parede. Então, ali você consegue alinhar e deixar bem alinhado para fazer as fotos. Isso já ajuda bastante. Então, eu procuro sempre fazer tudo na linha do horizonte, sempre o mais reto possível. Uhum. Salvo fachada, né? Porque fachada tem que ser feita de baixo para cima, então, para dar imponência. Ou alguns ambientes, tipo com pé direito duplo, também você pode fazer de baixo para cima para dar imponência. E lavabos, que é o mais difícil de fazer, É? que o pessoal reclama bastante que eu não consigo fazer foto do lavabo porque é muito pequeno o lavabo. Às vezes tem um espelhão, Sim. aí eu apareço no espelho e eu não consigo fotografar. Aí a dica é fique abaixadinho e faz em pé a foto, que geralmente funciona. Com essa lente mais aberta, você consegue pegar o lavabo inteiro e não aparecer no espelho, que é o principal, né? Sim, uma dica de ouro aí. Mas às vezes é que tem umas designers que adoram espelho. Eu não sei o que elas botam espelho em tudo. E aí fica meio difícil de fugir. Mas geralmente, ficando de joelhos ou abaixado, você consegue fugir, porque tem um móvel embaixo, né? Uhum. Tem o espelho, a pia e tem um móvel embaixo. Sim. Então, nesse espaço do móvel, geralmente não tem espelho. Ali embaixo você consegue ficar escondidinho e fazer a foto de lado, né? Olha só que dica, hein? E lugares também tem alguma estratégia, por exemplo, para posicionamento de imagem? Estúdio, ar livre, tem alguma mecânica aí, preferência também? Uhum. Então, isso tudo vai depender de qual é a sua estratégia, né? De qual é todo esse universo de marca que você vai criar em torno da sua marca, né? Da sua pessoa. Hoje eu faço, vou dizer o que eu mais faço, né? Eu faço sempre estúdio, fundo branco, infinito ou fundo preto, e faço bastante também apartamentos decorados. Apartamentos decorados porque comunica o que o corretor vende, né? Então você está ali dentro de um apartamento decorado, você é corretor de imóveis, comunica super bem. Às vezes em escritório também, o pessoal faz, e faz em estúdio, né? Por exemplo, tem pessoas que já vêm para mim com algo, olha, eu tenho uma equipe de social media, eu tenho um marketing que faz tudo para mim e eu preciso passar isso aqui. Então eu preciso de fotos para artes. Então não tem por que fazer num apartamento decorado, num lugar, né? Vai pro estúdio, faz tudo com fundo branco, com poses já intencionais para poder fazer as artes depois, que ele já veio pensando nisso, né? E aí depois ele pega aquelas fotos com fundo branco e manipula e faz as artes, né? Já tem alguns que fazem as duas coisas. Faz um pouco no estúdio, eu chamo de ensaio híbrido, né? Faz um pouco no estúdio, um pouco num apartamento ou num outro ambiente que ele queira, no próprio escritório dele, que seja, né? Que aí comunica um pouco do dia a dia, do que ele faz, né? Claro. Às vezes foto com, né, algum cliente, foto... Eu já tirei foto com corretor dirigindo, foto com lifestyle. Cada um tem uma forma de se posicionar, né? Então, eu já ouvi falar sobre isso. Por exemplo, vi que você fez foto do cara jogando beach tênis, o que tem a ver? Eu falei, cara, os clientes dele são todos jogadores de beach tênis milionários. Sim. Então, pra ele é legal, entendeu? Talvez o corretor que nem joga beach tênis pegar e fazer é aquele que a gente conversou. É uma farsa. Porque ele viu um outro que fez, achou legal e quer fazer igual, mas não é a vivência dele. Sim, né? sim. Então, as pessoas se conectam com pessoas, se conectam com as pessoas fazem. Exatamente. Eu vi um caso uma vez que foi incrível de um cliente meu, que ele fez uma venda e ele deu para esse cliente dele uma tábua de churrasco, porque ele viu que o cliente gostava muito de churrasco. Então ele mandou fazer uma tábua de churrasco com o nome dele, corretor, personalizada, linda tábua, chiquérrima, e mandou para ele. E aí o pessoal, nada a ver, você vai ficar dando tábua para cliente, o que tem a ver? Tá, beleza. Ele tava num churrasco com seus amigos milionários, e o cara, um deles olhou, que tábua legal, cara, quem que te... De onde você tirou isso? Foi um corretor, meu corretor de imóveis lá de Itapema que me deu. É. Aí todo mundo gostou da tábua, os amigos dele ficaram interessados em saber da tábua. Ele ligou pro corretor, cara, onde é que você fez a tábua? Meus amigos estão querendo. Ele, não, eu já vou mandar uma pra cada um, me dá os nomes deles aí. Sim, já. E o que aconteceu? Venda. Ele vendeu pra uns 3, 4 dos caras. Conexão? Com uma coisa que às vezes não tem nada a ver com o imóvel. Sim. Mas é uma conexão que teve ali com a vivência deles. Claro, né? claro, com certeza. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre futuro. Vamos lá. Jorge, então eu gostaria de saber como que você lida com as mudanças que vem acontecendo na tecnologia, a realidade virtual também, que vem ganhando bastante espaço no mercado imobiliário. Como que você lida com isso?
Bom, eu tento me adaptar. Sempre, né? Como eu falei antes, trabalhava só com uma coisa, o posicionamento entrou, então eu me adaptei ao posicionamento porque é algo necessário para que o meu cliente tenha lucro, né? E até no ano passado, durante essa tour que a gente fez da Broker Hunter com o Rodrigo Lucena, ele foi para os Estados Unidos e ele trouxe 2 óculos da Meta para a gente poder fazer uma imersão com os corretores ali Legal. dentro de... Então, cara, é muito legal, né? É muito legal. E como eu tava falando, conecta com algum tipo de pessoa. Tem pessoas que Sim. não gostam, tem pessoas que amam, né? Tem gente que coloca que ele fica tonto, tal, ai, não gostei, né? Mas tem gente que ama uma experiência imersiva, de estar dentro, de colocar aquele óculos e ver e tal. Então, a gente tem que se adaptar, a gente tem que estar dentro. Como eu falei, tem pessoas que preferem não estar. Ok, Uhum. porque, né, eu fui questionado em um evento falando de imagem e um cara levantou e perguntou assim, tá, eu conheço um corretor aí de Balneário que ele anda de camisa polo toda desgrenhada e short, um sapatênis horrível e ele vende muito. E aí eu falei, tá, quantos anos que ele tá já? Você sabe quantos anos que ele tá no mercado? Ah, uns 40 anos. Eu falei, cara, você acha que ele precisa se preocupar com isso? Ele tem uma carteira de clientes Sim, já fixa. tem história aí no mercado. Ele não, Aham. não é que ele não precisa, mas ele não tem essa necessidade de se posicionar. Ele já é consolidado no mercado. Ele tem uma carteira de clientes que show de bola pra ele, mas não é porque ele faz isso que ele acerta pra todo mundo, Sim. né? Então temos que se Se adaptar. adaptar. E eu também conheço corretores de 30, 40 anos de carreira que hoje são extremamente bem posicionados. Os caras que são alinhados e que vendem isso. Que vendem algo novo, algo sempre atual, né? Caras que compraram óculos para colocar nas imobiliárias deles, Sim. né? Para os clientes poderem ter essa experiência imersiva, 3D, né? Eu até cheguei uma época a cogitar fazer, só que Uhum. ia dar muito trabalho além do que eu já tinha, então eu preferi deixar para quem faz, né? Sim. Hoje eu indico um profissional que faz esse tipo de tour, né? É um valor alto, porém, por exemplo, para quem trabalha com lançamento, é super, super legal, né? Sim. Você ter ali algo imersivo para o cliente poder, além das fotos 3D, né? Para o cliente poder olhar dentro, Que é legal. legal. Também a gente tem aqui. Você já falou, na verdade, né, sobre algumas dicas para o corretor de imóveis para fazer os seus próprios vídeos. Tem alguma outra dica aí, alguma coisa lá no fundo que Para você fazer vídeos, pode tá? para fazer É que a vídeos, gente vai falando de vídeos, tudo junto e vai indo embora. fotografias e vídeos? Mas vamos lá, para vídeo, tá? Essa é uma dica que eu dou em todas as minhas palestras que é muito boa. A técnica matadora é você gravar vídeo. Você que tem vergonha de gravar vídeo, não gosta, não... grava, posta e sai correndo. Essa é a dica número 1. Porque é o seguinte, gente, é treino, tá? Vídeo é treino. Como tudo na vida, eu acho, né? Mas é treino. Quanto mais você fizer, quanto mais você for fazendo e repetindo, mais vai ficando natural daqui a pouco. E você mesmo se vê depois fazendo. Sim. Pô, aqui eu podia ter falado assim, aqui eu podia ter falado menos, aqui eu podia ter falado mais. Eu não posso ficar assim, eu tenho que ficar assim, a postura, meus braços, tá? Você vai arrumando e nenhum dos meus clientes começaram já voando. Voando. Todos eles tiveram o início de ter vergonha, de ter medo, de ser travado, de errar várias e várias e várias vezes. E é muito bom quando eles erram, porque aí eu tenho cortes de erro de gravação e eu faço, né, e eu mando pra eles, eles acabam postando, isso dá um engajamento gigantesco. Por incrível que pareça, eles errando dá mais engajamento às vezes do que os vídeos normais, né? Porque é humano, Sim. né? É humano, isso é normal. Então, com treino, com o tempo, isso vai ficando cada vez melhor. Uma dica que eu dou para quem não tem nenhum tipo de experiência com gravação e que tem, às vezes, dificuldade, por exemplo, eu tenho uma ideia na minha cabeça, mas eu não consigo passar. Eu começo a falar, eu perco a ideia e eu esqueço, eu não consigo. Existe um aplicativo que você pode baixar em qualquer celular, chama Teleprompter, que é um aplicativo que você baixa ali e você consegue ir lendo, você consegue colocar um texto ali e você consegue ir lendo aquele texto e olhando para a câmera ao mesmo tempo. Então fica imperceptível que você está lendo, mas você consegue passar a ideia, né, bem certinha. Então é só ir repetindo, 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 repetindo até ficar bom. Não vou falar que a gente utiliza isso, né? E aí daqui a pouco você não precisa mais. Porque Sim, você já começa a exatamente. pegar, né, a prática. Uhum. Quanto mais Sabe faz, mais que prática fica. agora você falando sobre isso me veio realmente assim, 2 anos e meio atrás, quando eu entrei no Uhum. DWV,
Era justamente isso, eu comecei a fazer vídeos, e aí era um vídeo de 15 segundos, e era um, era 2, era Uhum, 3 e não ia, e eu não gostei. E aí a gente vai indo uhum, praticando, testando, testando, testando. uhum. Hoje é assim, 15 segundos, vai lá, faz um. Ah, tá, não gostei, mas faz o outro e, nossa, Eu acho que a melhor forma de você fazer testes e de você ir treinando é os stories, porque sim, some. Então, se sim. não ficou bom, daqui a poucas horas ele vai sumir, acabou, Sabe, resolvido. eu realmente fazia muito, selfie no Instagram, Isso. realmente, e vai, É a melhor forma de treinar. e quando vê, Uhum. postei, foi. Isso. É que assim, a gente se apega muito. Uhum. Principalmente as pessoas que são perfeccionistas. Sim. E o perfeccionismo, ele é uma desculpa muito linda para procrastinação. Hum. Então isso vai, né? Sim. Ah, eu não vou fazer porque não tá perfeito. Não, é porque você quer estar procrastinando às vezes. Uhum. É uma coisa que você tem que fazer e você não quer fazer. Chega a beirar uma ingenuidade de uma pessoa achar, de um corretor ou qualquer profissional achar que ele não precisa fazer, se comunicar. Sim. Porque, eu não vou me comunicar em vídeo, mas quando o cliente chegar, você vai ter que se comunicar com ele. Então, por que você Claro. já não aproveita e já aproxima isso antes? Uhum. É uma. É de graça, cara. Sim. A gente tem tudo disponível hoje em dia, né? Antigamente, quando eu tenho 35 anos, sei lá, 10 anos atrás, 15, você tinha que gastar um dinheiro infinito para estar em algum lugar, para ter um tempo sei lá, né? Em qualquer meio de comunicação. Você tinha que gastar uma grana alta para estar em um. Hoje você tem tudo na mão de graça. Sim. É só falar, né? Agora me surgiu uma dúvida aqui, ou uma pergunta realmente, sobre as questões dos filtros do Instagram. Hum. O que que você acha, no teu ponto de vista, para quem utiliza muito filtro do Instagram? Porque realmente, Você quer me quebrar hoje aqui, né? né, eu sou muito aqui, estratégia, Olha, hein? assim, eu sou totalmente contra filtros, né? Mas eu vou explicar por quê, né? Vamos lá. Não, pra gravar vídeo, tudo bem, né? Se o pessoal usa pra gravar vídeos, né? Eu vou gravar story, vou falar, vou gravar uma live. Pô, os filtros ajudam muito, né? Dar uma geral na pessoa, tal, ajuda bastante. E tem vários tipos de filtro, né? Tem uns que tratam sua pele, tem uns que põe maquiagem, tem uns que a mulherada adora, Sim. né? Mas tem pra homem também, igual eu mesmo uso quando eu vou fazer story, eu uso um filtro do Augusto Braga, que é corretor. Uhum. É um filtro mais escuro, que ele tem mais black, eu acho bem, bem, bem massa, né? Mas pra foto eu já não gosto, né? Sim. Porque às vezes baixa muito a qualidade da foto. Então, o profissional te entrega um baita material, você pega e mete 200 filtros em cima e fica irreconhecível, e aí o cara olha, não, mas essa não foi a foto que eu entreguei, nem o vídeo que eu entreguei. Porque tá com muito filtro, Sim. fica meio exagerado, aquele tratamento de pele fica muito. Então, tomar cuidado, é dosagem, né? Tá aí pra usar, funciona. Tem até a ver um pouco com engajamento, algumas coisas também, né? Mas tomar cuidado, dosar, né? Tem o do ladinho ali, você consegue dosar o quanto que você põe de Sim. filtro ou não, né? Então, tem um pouquinho menos, Porque tá? menos. Pra ficar Mais natural, né? natural, né? É porque chega o cheio de filtro, daqui a pouco, dá de cara ali com o corretor, com a venda. Opa, não era essa pessoa que eu Então, vi lá. esse é um grande, é uma grande questão que eu tomo muito cuidado quando eu posiciono algum cliente meu, para que ele fique parecido com o que ele é de verdade, né? Não fica, é aquilo que você falou, nossa, essa pessoa é a pessoa não, não é, né? Sim. Até voltando um pouquinho na parte de posicionamento online e offline, não adianta você ir lá colocar uma foto muito bacana, bem posicionado, bem vestido, bem maquiado, e encontrar a pessoa parecendo um espantalho. Aham. Você tem que estar igual na foto. Sim. Então, por isso que eu falei, posicionamento é comportamento também e é comunicação. Então, a imagem tem que estar legal, não só online, mas offline também. Tem que chegar no mesmo padrão, né? Sim. E isso é uma coisa que é só a única coisa que o pessoal fala muito da Karina é que, eu achei que você era mais alta. Mas você é igualzinho nas redes sociais. Tipo, você fala Aham. que as fotos ficam, né? Achava que você era mais alta. Ela sempre brinca com isso, né? Então, falando, ainda um pouquinho sobre o futuro. Jorge, eu quero saber também, como que você enxerga a fotografia do mercado imobiliário daqui a alguns anos? Acho que Bom, hoje já mudou bastante, né? Uhum. Há, há 3 anos atrás, os corretores não faziam fotos com celular. Hoje todo mundo está fazendo, porque a tecnologia evoluiu muito, né? E os celulares estão entregando cada vez mais arquivos incríveis, né? Muito bons.
Porém, entretanto, né, existem certas coisas que não são substituíveis, né? Como a qualidade que uma câmera entrega de uma foto para um outdoor, para algo grande. Então, o celular ele entrega um arquivo processado. A câmera entrega um arquivo cru, aberto, gigantesco, né? Com muita qualidade que você pode puxar informações e tal, editar bastante, mexer nessas fotos. Então, não tem como uma coisa substituir a outra. E eu acho que o mercado sempre vai estar nessa onda de o que precisa ser entregue rápido, com velocidade, com qualidade para as redes sociais, você pode fazer com o celular. Mas o que você quer fazer com uma qualidade maior para ser impresso, para ser feito um outro tipo de material, vai ter que continuar sendo feito com câmera, com profissionais, né? Sim. E até porque também, entretanto, né? Eu costumo dizer que o corretor de imóveis ele tem um trabalho muito pesado. Devido a essa vivência que eu tenho com vários clientes meus, né? E a gente não é bom em tudo. Então, é a mesma coisa que eu querer vender imóvel. Não vai dar boa, porque eu sou bom na fotografia. Sim. Então, como eu tive vários convites já para virar corretor, porque chegou uma época que eu tava fotografando tanto imóvel que os corretores começaram a me chamar. Cara, onde é que tem um 3/4 assim, assim? Eu falei, cara, não sei, eu não posso falar de um cliente pro outro. Porque eu tava conhecendo tudo que tinha em todo lugar, né? Mas isso não me faz um corretor de imóveis. Então, os corretores de imóveis que eu conheço hoje, que são meus clientes, que têm mais resultado, são corretores que sabem delegar. Então, você trabalha com marketing, você é meu social media, você é meu financeiro, você é o meu videomaker e fotógrafo, e eu só vou cuidar de vender. Você me entrega um material de qualidade, eu exponho isso e vendo, né? Sim. Então, eu acho que o futuro sempre vai ser esse. Coisas rápidas, coisas que você pode fazer para se comunicar com o seu cliente, faça sempre com o celular. Coisas profissionais que você precisa de entregar aquilo com altíssima qualidade, você sempre vai precisar de um profissional para fazer, né? Pelo menos por enquanto, né? Apesar que até pouco tempo atrás a gente tinha que bolar os textos da cabeça, agora já tem inteligência artificial que faz isso. Então a gente Exatamente. não dá para saber, né? É algo muito incerto, né? Aham. Jorge, a gente está chegando no fim do nosso bate-papo aí. E a gente vai para um segredo agora. Para encerrar o nosso bate-papo aí, a nossa conversa, que foi muito boa, muitas dicas importantes aí para o corretor de imóveis, para ter um posicionamento de imagem aí valioso também. E não só isso, mas também para exaltar aí o teu trabalho como fotógrafo, como especialista em fotografia e posicionamento de imagem também. Uhum. A gente quer saber um segredo para o corretor de imóveis ter um melhor posicionamento de imagem. Um segredo é ele não ter medo de se posicionar. Eu acho que esse é o maior segredo. Porque hoje o maior número de pessoas que eu tenho que chegam para mim e falam que não conseguem fazer isso por medo, por simples medo, Sim. do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar, do que vai acontecer caso ele comece a se posicionar, né? Mas como eu falei antes, se você não se posicionar, as pessoas vão te posicionar em algum lugar, Sim. né? E fechando com uma frase de um dos meus mentores, que é o Everton Rosa, que é um fotógrafo incrível, ele diz o seguinte: o seu posicionamento ele define onde você entra. A sua imagem define onde você entra. O seu conteúdo, quanto tempo você fica lá dentro. Então, tem que equilibrar isso, né? Imagem, comportamento, como eu falei, imagem, comportamento e comunicação. Essa é a chave, né? Seja intencional, não tenha medo de se posicionar. Seja você quem for, o nível que você... eu trabalho com minha casa e minha vida. Se posicione para o seu nicho. Trabalho com médio padrão, se posicione para o seu nicho. Alto padrão, se posicione para o seu nicho. Não é a posição social que vai definir o seu caráter ou o tipo de pessoa que você é, né? É o que você realmente posiciona para o mundo, o que você defende. Isso é posicionamento. Show de bola. Jorge, eu quero agradecer em nome do DWV a tua disponibilidade, enfim, tudo aí que você entregou pra gente. Foi um bate-papo muito bom. E com certeza aí a gente quer realmente que você venha mais vezes aí conversar um pouquinho mais com a gente, né, com essas mudanças aí da tecnologia. Com certeza foi de grande valia para quem está nos assistindo. Então, muito obrigada. Realmente aí foi um bate-papo muito bom. Eu que agradeço pela oportunidade. Estamos à disposição, sempre que precisarem, né?
Me sigam lá no Instagram, @jorgesilva.ds3. E estamos às ordens. Com certeza. E para quem está nos assistindo, que chegou até aqui, a gente quer que vocês compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, comentem aí e até a próxima.